O presidente americano Joe Biden classificou como exagerados os ataques que forças militares de Israel promoveram contra a cidade de Rafah, na faixa de Gaza. E você, também acha que Israel tem exagerado na forma como vem combatendo o Hamas? Se quiser ficar por dentro deste e dos principais acontecimentos das atualidades, geopolítica e da geografia, me acompanhe no canal. Faça sua inscrição, deixe o like nesse vídeo e vem comigo. Na última quarta-feira, dia 7, Israel atacou um dos últimos redutos, um dos últimos locais na faixa de Gaza que ainda não haviam sido bombardeados, que é a cidade de Rafah, que fica aqui no extremo sul do território. A cidade de Rafah abriga hoje, por exemplo, uma população de cerca de 1.200.000, o que é mais da metade dos cerca de 2 milhões de habitantes de todo o território da faixa de Gaza. A maior parte dessa população, que hoje vive em Rafah, logicamente, migrou para esse local desde o início da guerra. É por isso que as pessoas vivem assim, em sua maioria de maneira improvisada, em barracas cobertas com plástico, lonas, lençóis, sem acesso à água encanada, sem acesso a saneamento básico, restrição de alimentos, enfim, um caos humanitário. Diante desses mais recentes ataques, o secretário-geral da ONU também se manifestou. Olha só o que ele disse. Segundo Antônio Guterres, a invasão de Rafah aumentaria o que já é um pesadelo humanitário, com consequências regionais incalculáveis. No local há mais de 1 milhão de pessoas, muitas delas em tendas improvisadas e sem alimentos e remédios. Então, está aí a repercussão do Antônio Guterres, e essa repercussão também se estendeu para vários líderes, entre eles Joe Biden. Joe Biden, em entrevista nesta sexta-feira, lá na Casa Branca, criticou a conduta que, segundo ele, é exagerada por parte de Israel. Crítica é a mais contundente do presidente americano a Tel Aviv até agora e acontece em meio a nova rodada de negociações. Essas negociações são justamente para tentar pôr fim à guerra, negociações de cessar-fogo, mas que infelizmente até agora não se concretizaram. Basicamente, Israel exige a libertação dos cerca de 100 reféns, ou mais de 100 reféns que continuam sob o poder do Hamas, e o Hamas exige a retirada total das tropas de Israel na faixa de Gaza e o reconhecimento do Hamas como legítimo governante da faixa de Gaza. Enquanto as partes não chegam ao entendimento, a guerra infelizmente prossegue, vitimando todos os dias dezenas ou até mesmo centenas de pessoas. Abre aspas aqui para o que disse o Joe Biden. Eu acredito, como vocês sabem, que a conduta da resposta na faixa de Gaza tem sido exagerada. Uma clara referência aqui à atuação de Israel. Estou pressionando muito agora para negociar esse cessar-fogo, disse Biden. Há muitas pessoas inocentes passando fome, muitas pessoas inocentes em apuros e morrendo, e isso precisa parar. Nessa mesma entrevista, ele falou, por exemplo, da necessidade da Arábia Saudita e de Israel normalizarem as relações. Desde que começou a guerra em 7 de outubro, a Arábia Saudita rompeu relações com Israel. E isso, na visão do Biden, tem dificultado essa negociação pelo fim da guerra e dificultado também a entrada de ajuda humanitária. A Arábia Saudita, por sua vez, disse que a condição para normalizar as relações com Israel é o reconhecimento por parte de Israel de um Estado palestino independente nas fronteiras traçadas em 67. Israel, por sua vez, sob o governo de Benjamin Netanyahu, já disse que não vai reconhecer a criação de um Estado palestino. Essa manchete é de meados de janeiro. Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, rejeita a criação de um Estado palestino. Então, galera, infelizmente, nada demonstra aí pelos próximos dias que de fato chegaremos a um consenso entre esses governantes, entre esses líderes, para que haja o fim da guerra ou pelo menos um cessar-fogo. E por que essa mudança de postura do presidente Biden? Se lá no início da guerra o apoio a Israel era praticamente incondicional, nas últimas semanas ele tem mudado o tom. E isso ocorre em virtude da perda de popularidade dele nos Estados Unidos. Esse ano 2024 é um ano de eleições e a maior parte da população islâmica que vive nos Estados Unidos vota historicamente nos democratas. Ele é do Partido Democrata. E aí essa perda de popularidade pode ser muito ruim para ele nas eleições. Então olha aí a manchete. Biden muda tom em relação a Israel após resultados ruins de pesquisas eleitorais.
3 sondagens divulgadas recentemente mostraram que os eleitores desaprovam a maneira como o presidente dos Estados Unidos lidou com a guerra entre Hamas e Israel. Historicamente, quando os Estados Unidos se envolvem numa guerra, o mais comum é que a popularidade do presidente aumente. Mas não foi o caso dessa guerra, até porque os palestinos não são vistos, e até mesmo o Hamas não é visto pela população dos Estados Unidos como um inimigo direto. E aí, quando passa na televisão aquelas imagens de pessoas inocentes, crianças, idosos, pessoas nos hospitais deitadas no chão, sem a mínima condição de atendimento médico, isso acaba pegando muito mal para o presidente dos Estados Unidos, que historicamente tem um posicionamento, não apenas ele, né, o governo americano, tem um histórico de posicionamento alinhado a Israel. Em relação a essa guerra, com suas particularidades, esse apoio a Israel tem sido muito crítico dentro dos Estados Unidos, por conta, repito, da enorme perda de vidas inocentes. E aí Biden vem ajustando o tom do apoio a Israel, inclusive agora fazendo críticas explícitas e aumentando o tom dessas críticas, ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas eu quero saber a sua opinião. Israel tem exagerado na forma como combate o Hamas? Ou é algo necessário para que Israel se defenda do inimigo? Escreve aí para mim nos comentários, deixa o like nesse vídeo e considere também apoiar o canal. As informações da Chave Pix estão aqui na descrição do vídeo. Te aguardo no próximo. Forte abraço, valeu!